Êxodo capítulo 8. No capítulo 7, nós vemos o que? A primeira praga, que foi a transformação do rio Nilo em sangue, na água toda ali em sangue. Agora nós vamos ver a segunda praga, que é sobre as rãs, a terceira praga, que é piolhos, e a quarta praga, que são as moscas. Então, nós já vemos aqui no capítulo 8, o Senhor falando para Moisés: vai ter com Faraó e diz-lhe: deixe o meu povo partir para que me sirva. E se ele recusar, deixa-o. Se ele recusar, fala que você vai infestar a terra de rã e todo o território vai ficar infestado de rã. O rio Nilo vai ferver em rãs e vai subir e vai ir no palácio dele, nos aposentos, nos quartos de dormir, no seu leito, nas casas dos seus conselheiros e nas habitações de todo o povo. Vai estar dentro dos fornos, dentro das amassadeiras. Então, que ia ser coberto a terra do Egito por rãs. E é interessante que o Egito, eles tinham uma deusa que era chamada deusa da fertilidade, que a cabeça dela era de rã e o corpo de mulher. Então eles adoravam essa deusa, que era a deusa da fertilidade. O rio Nilo ele tinha uma característica. Quando as águas dele abaixavam, que era mais ou menos em dezembro, ali a terra ficava totalmente fértil para o plantio e tinha uma abundância de rãs à margem do rio, à margem do leito do rio. Mas agora, o que nós vemos? Essas rãs, elas vão invadir todo o Egito. Elas vão sair da margem do rio, de uma época que não é apropriado nem ter as rãs. Então, o Senhor é aquele que faz multiplicar. O Senhor é o que faz a obra, né? E o que nós vemos? Uma rã é o quê? Um réptil. O homem tem muita facilidade de transferir a adoração de coisas transferir a adoração de Deus para as coisas que ele vê e que ele toca. Então você vê, né? Aqui eles achavam que a rã que trazia a fertilidade para eles. Então era um réptil sagrado para eles. E esse mesmo réptil sagrado, o Senhor vai mostrar que quem manda em tudo isso é ele, e vai servir o que esse réptil agora de maldição para eles. E aqui nós temos um outro dado: os magos do Egito, que faziam as suas artes ocultas, realizavam prodígios semelhantes. Primeiro, eles o que? Aumentavam o problema. Eles não sabiam resolver o problema. Eles aumentavam o problema. Dessa forma também, Faraó falava: se os meus magos conseguem fazer isso, então o que isso ajudava o coração de Faraó a ficar mais endurecido. Nós temos um outro alerta aqui, para nós tomarmos cuidado com quem nós andamos. São pessoas que nos levam a adorar mais a Deus ou nos levam a duvidar e a distanciar do Senhor. A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então vamos ficar atento àqueles que nós permitimos que estejamos ao nosso lado e nós damos ouvidos a ele, né? Aí o que Faraó fez mediante esse monte de rã? Mandou chamar Moisés e Arão e rogou, falou: roga ao teu Deus que afaste estas rãs de mim, do meu povo, e permitirei que o teu povo parta, para que ofereça sacrifícios a ele. Aí Moisés perguntou a Faraó: diga-me, informa-me, quando deverei rogar por ti, por teus conselheiros e por todo o teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti e de todas as habitações sobre o teu território, e fiquem restritas somente ao rio, que sempre foi o lugar delas, né? Olha o que Faraó respondeu: amanhã. Respondeu prontamente o Faraó. Prontamente ele respondeu. E Moisés retrucou: muito bem, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, como Yahvé, o nosso Deus. Interessante que Faraó, ele estava sendo tão afligido pelas rãs, e ele poderia falar assim: não, eu quero que você ore agora, já que Moisés deu essa alternativa para Faraó.
Muitas vezes nós também somos assim, né? O Senhor está nos falando, olha, ora por essa situação, veja essa situação, se volte a mim e nós vamos deixando para o dia de amanhã, para o dia de amanhã. Porque para mim aqui não tem lógica Faraó falar disso, mas tem a lógica o quê? Em cada versículo o Senhor quer nos trazer uma lição na nossa vida diária, né? Então no versículo 11 vai dizer o quê? Depois em sequência, que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor o quê? Retirou as rãs, ou melhor, as rãs morreram subitamente. Imagine aquele monte de rãs mortas, porque diz que o chão ficava coberto de rãs. Então se juntou aquele imenso monte de rãs mortas. Imagine a deusa deles tudo morta ali, né? E a terra começou a ficar com cheiro horrível de putrefação. Apesar disso, mesmo assim, Faraó, na hora que percebeu que tinha alívio ao seu redor, obstinou-se. Depois, mais à frente, eu vou falar dessa palavra. E novamente em seu coração odioso, na versão King James fala assim, em seu coração odioso, e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão. Então, nós somos muito rápidos, né, quando nós estamos com um problema. Mas depois que o problema passa, o nosso caráter não foi mudado. Todos os problemas, eles têm uma intenção, de ir mudando quem nós somos e nós sermos mais parecidos à imagem e semelhança de Deus. Mas aqui nós vemos uma pessoa que ela queria só alívio do problema, mas não adorar a Deus e não se voltar a Deus e não cumprir a sua palavra. E um rei, um faraó, não cumprir a sua palavra era algo muito sério nessa época, né? Então, aí o que vem? A terceira praga. Então, a terceira praga é qual? Os piolhos. E olha, dessa vez, Faraó não foi avisado que haveria a praga dos piolhos. Então, imagine aquele local cheirando mal, mal, mal. E agora vem os piolhos. E o Senhor disse a Moisés: Dize a Arão, estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se torne em piolho por todo o território egípcio. Então assim aconteceu. Imagine, já havia uma tendência deles terem piolhos lá, mas era o quê? De uma forma que eles conseguiam controlar. Agora, imagine o pó da terra tornando-se piolho. E os magos, mesmo com as mesmas ciências, aqui fala no 18, e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolho nos homens e no gado. Então aqui a mesma coisa, havia piolhos nos homens e nos gados, e os magos fizeram a mesma coisa, agravando o problema. Só que os magos agora, eles percebem e chegam a Faraó e diz assim: Atentai, Faraó, estas são obras do dedo de Deus. É o dedo só de Deus. Imagine se for a mão, né? Então, essas são obras do dedo de Deus. Entretanto, o coração de Faraó, como que permanecia? Duro, empedernido. E também eles não deu ouvido. Como o próprio Deus já havia dito, né, que o coração deles se endureceria. E depois desse ocorrido, Deus ordenou a Moisés: Levanta-te ao alvorecer e vai se apresentar a Faraó, que ele vai sair lá para se banhar nas águas do Nilo. E diga novamente para ele, para deixar partir o meu povo, para que me preste culto. Se não permitires que meu povo parta, fala assim para ele: Enviarei um enxame de mosca contra ti, contra os teus conselheiros, contra o teu povo, contra todas as tuas habitações, e as casas dos egípcios e a terra em que estiveres ficará repleta de mosca. Contudo, naquele dia tratarei de maneira especial na terra de Gósen, e você vai ver que lá na terra de Gósen não vai haver uma mosca. E você vai ver como eu faço distinção de quem é meu e de quem não é meu. No versículo 23, o Senhor fala isso: ó, farei diferença entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Olha só, mais uma praga.
E assim fez Yahvé. E aí Faraó, o que ele faz? Manda chamar Moisés e Arão. E diz para ele no versículo 25: Ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus, aqui mesmo na terra do Egito. Quer dizer, você quer adorar a Deus? Eu permito, mas aqui na minha terra. Vocês ainda vão continuar aqui na minha terra. Aí Moisés falou assim: não, porque os nossos sacrifícios são realizados com animais que vocês consideram sagrados, vocês egípcios. Se nós fizermos isso, será abominação a vocês, e vocês vão nos apedrejar. Portanto, nós temos que caminhar 3 dias pelo deserto adentro, até chegarmos ao lugar onde o Senhor quer que nós oferecemos o sacrifício. Mas Faraó insistiu: Eu vos permitirei sacrificar a vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E por favor, orai por mim também. Então Faraó até fala: Nossa, agora ele deixou ir, só que ele falou: Não vai muito longe, quer dizer, não fuja da minha presença, voltem e o que? Orai por mim também. Estranho essa aqui, né? Mas vamos mais à frente ver. Assegurou-se Moisés assim, e no dia seguinte, as moscas o que? Saíram de todo lá o território do Egito, do faraó, dos conselheiros, de todo o seu povo. E tendo Moisés saído da presença do faraó, o que Moisés fez? Orou por faraó. E Deus fez que Moisés lhe tinha pedido em oração. E os enxames também ficaram longe de faraó. Agora vamos ver o último versículo desse capítulo. Contudo, mais uma vez, o faraó não cumpriu a palavra empenhada e, obstinando-se em seu coração, não deixou o povo partir. Então, o que nós vemos aqui? Faraó, ele o quê? Na hora que ele estava sendo afligido, na hora que ele estava sofrendo, ele voltava atrás. Então, o que Faraó queria? Ele não queria ser afligido, ele não queria sofrer, mas ele não estava em nenhum momento com o coração arrependido, nem reverenciava o Senhor, nem honrava o Senhor e muito menos obedecia ao Senhor. Ele queria somente o quê? Aquela aflição fosse passada. Então nós temos, o ser humano, ele tem essa tendência, né? Quando ele está em apuro, ele quer que as pessoas orem, pede muita oração, pede para as várias pessoas orarem por ele, mas na verdade ele só quer sair do apuro. Ele só quer resolver aquele problema prático e imediato que aflige ele. Ele não quer ter depois a necessidade realmente de estar na presença de Deus. Esse não é o coração dele. Até tem uma frase que diz assim, que o homem tem um vazio em seu coração do tamanho de Deus. Enquanto o homem não reconhecer isso, ele vai ficando o quê? Entrando em apuros, pedindo oração, rogando, pedindo os milagres, né? Muitas vezes as pessoas querem os presentes de Deus, elas não querem Deus na sua vida. Mas Moisés nunca rejeitaria de orar o quê? Por Faraó. Faraó pediu, Moisés orou em favor. E nós também devemos orar em favor das pessoas, até mesmo daqueles que não compreendem como deveriam agir depois, ou até aqueles que nos afligem com ofensas e zombarias. E para terminar, eu quero ver com vocês aqui Lucas 6, no versículo 27, diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam. Então, olha aqui, Moisés orando por Faraó. Olha o versículo 28. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então, é dessa forma. A oração é nosso primeiro e último recurso. Nós sempre devemos orar. E mesmo quando nós orarmos para as pessoas saírem do momento aflitivo, principalmente agora que nós temos muitas pessoas doentes, muitas pessoas entubadas, temos que orar. Temos que orar. E também orar para que essas pessoas sejam salvas.
não só desse momento aflitivo, mas que elas recebam o Senhor, invoquem o nome do Senhor e sejam salvas, não somente no seu corpo, mas na sua alma e principalmente no seu espírito. Amanhã vamos ver o capítulo 9 e assim Deus vai falando mais e mais ao nosso coração. Aqui não são simplesmente histórias, são relatos onde Deus quer falar internamente com cada um de nós e quer crescer como vida dentro de nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor.